A Deus, amém, amém, glória a Deus. Que o Senhor possa descer nesse lugar hoje, que o amor de Deus possa envolver o nosso coração, que a gente possa estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz dEle, que Ele possa nos tocar hoje, que o céu possa tocar a nossa vida, que o céu possa nos tocar de uma forma diferente, que o Senhor possa entrar dentro de nós. Que a gente não fique esperando o Senhor vir nos buscar para a gente morar no céu com Ele, mas que a gente possa atrair o céu para esse ambiente, atrair o céu para a nossa casa, atrair o céu para a nossa família, atrair o céu para o nosso trabalho, atrair o céu para onde quer que a gente vá, que a gente possa levar na presença de Deus a todos os lugares que a gente for. Amém? Pode assentar, irmãos. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Que bom estar aqui hoje, nessa noite, para poder cultuar e louvar o nome santo do Senhor Jesus. E a mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem assim que primeiro Deus colocou no meu coração e me cobrou muito essa semana. E ela tem por título que a gente vencendo as tentações desse tempo, vencer as tentações desses dias. E essa semana Deus me falou muito forte, depois que a mensagem que o pastor me mandou que eu ministraria hoje, o Senhor me tocou e me levou para algumas direções, para algumas palavras, e eu falo para vocês assim, e eu confesso a vocês que eu estava em dúvida ainda hoje, da qual palavra seria ministrada hoje. E hoje de manhã, lendo a palavra, me veio a palavra no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Vencendo as tentações desse tempo. Sabe, se a gente parar para pensar, as tentações elas não mudam, né? O diabo, ele nos tenta todos os dias. Ele tenta para que a gente saia do nosso propósito. Ele nos tenta para que a gente venha a desanimar, a desistir, a nos tirar do plano que Deus escreveu para a nossa vida. De tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Ele sempre tenta nos tirar da direção que o Senhor nos posicionou. Ele nos tenta a colocar empecilhos para que a gente venha caminhar com Ele. Ele coloca situações na nossa vida para que a gente tente desistir. E a palavra diz assim, no versículo 12: Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E que homem algum, ao ser tentado, diga, pois Deus, sou tentado, porque Deus... Aliás, desculpa, irmãos, e que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada homem é tentado e traído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a sua concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Amém? Irmãos, quando eu li essa palavra,
eu comecei a imaginar e a pensar sobre essa situação, sobre as tentações, sobre as provações e tentações que nós vivemos nesses dias. Mas antes da gente falar dessas tentações que nós vivemos hoje, eu volto um pouquinho lá atrás na palavra. E eu volto no livro de Gênesis. E quando eu olho para a palavra, eu vejo José. José ele foi traído pelos seus irmãos. Antes de ser traído, irmãos, houve uma palavra sobre a vida dele. Sabe? Ele em sonho, ele tem um sonho que ele conta para os seus irmãos, né? Conta para os seus irmãos e os seus irmãos o odeiam por causa disso. E aí ele tem um novo sonho e conta para o seu pai que a lua, o sol, todos se prostravam diante dele. E eles odiaram por causa disso. Mas eu creio que no coração dele ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. E tendo essa promessa, de repente ele falou: poxa, eu sou escolhido por Deus. Então eu creio que todas essas coisas vão acontecer na minha vida. Elas vão acontecer porque Deus prometeu para mim. E interessante que depois que vem essa promessa para a vida dele, ele é traído pelos seus irmãos. Ele é vendido como escravo. E talvez nesse momento ele pudesse murmurar e falar e pensar assim: meu Deus, e aquela promessa que foi feita sobre a minha vida, Senhor? Por que o Senhor me prometeu algo que hoje que eu não estou vivendo? O Senhor falou para a minha vida que os meus pais, os meus irmãos iriam se prostrar diante de mim. E para alguém se prostrar diante dos outros, tem que ter um nível de autoridade muito grande. E agora eu estou aqui, vendido como escravo. E se não bastasse ser vendido como escravo, foi pelos seus irmãos, as pessoas que Deus tinha mostrado para ele que seriam os seus servos, que se prostrariam diante dele. Mas como aquele que é ungido de Deus, aquele que o Senhor tomou para si, quando ele chega no Egito, né, um homem, Potifar, o leva para sua casa como seu escravo. Mas vendo que ele era um homem, sabe, temente a Deus, um homem íntegro, e onde ele colocava a sua mão, as coisas melhoravam. Potifar então começa a delegar para ele, para que ele cuidasse das suas coisas. E houve um momento assim que ele cuidava de todas as coisas, e diz a palavra que Deus era com José. E Potifar prosperou, porque ele cuidava muito bem das coisas que foram entregues para ele fazer. Ele cuidava de todas as coisas, e Potifar não precisava fazer nada. Mas teve um momento, irmãos, que a tentação veio sobre a vida de José. A esposa de Potifar olha para ele, para aquele jovem, né? De repente aquele jovem bonito, aquele jovem, né, atraente, cheio de vigor, cheio de vida, uma pessoa abençoada, né? E tem desejos por ele, e fica o assediando, e fica o tentando. Mas eu vejo assim nesse momento, assim, sabe, irmãos? Aquele homem que houve a promessa sobre a vida dele, né?
que foi falado que ele seria grande entre os seus. E ele está ali trabalhando como um escravo. E aí há uma oportunidade. Olha como o pecado ele aparece de uma forma estranha. Olha como as tentações, elas aparecem como oportunidade dele ter aquela mulher, a mulher do seu patrão, né? A mulher de um homem que tinha grandes posses. Mas ele lembra no seu coração que o amor pelo seu Deus não deixaria que ele tomasse uma atitude dessa. E ele diz não à tentação. Ele diz não. E se a gente ir um pouquinho mais para frente na palavra, a gente vai encontrar homens e mulheres que disseram não à tentação de viver um período melhor, não à tentação de fazer algo para se beneficiar. A gente olha a história de Ruth e a gente vê ela, né? Ela com a sua sogra, sem nada para lhe oferecer, né? Era uma mulher viúva, Noemi era uma mulher viúva, que não tinha nada para oferecer para ela, né? A sua outra nora, órfã, ela falaria, olha, poxa, eu não vou seguir essa mulher, ela não tem nada para me oferecer. E eu creio também que houve essa tentação assim para a vida de Ruth de falar, poxa, quer saber? Eu vou ficar com os meus. Eu não vou seguir essa mulher. Mas ela disse não às tentações e ela seguiu Noemi. E a gente vai caminhando um pouquinho mais e a gente chega até o livro de Daniel. E quando a gente chega nesse livro, gostaria de comentar um pouquinho mais sobre a vida desse homem. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi escolhido por ser uma pessoa da realeza, uma pessoa nobre, mas ele foi escolhido para servir o rei Nabucodonosor. E quando ele é trazido da sua terra natal para a Babilônia, o rei pega e fala, olha, o negócio é o seguinte, para esses que eu separei aí, vocês dão da minha mesa. Eu quero que eles participem do melhor que eu tenho. O que eu comer, eles vão comer também. E Daniel, irmãos, ele não quis se corromper pelas coisas da Babilônia. Ele estava em Babilônia, mas ele não quis se corromper pelas coisas que estavam lá. E ele disse não. Ele preferiu não participar da mesa do rei. Ele preferiu se consagrar a Deus. Ele preferiu morrer. Ele preferiu colocar a sua vida em perigo a se corromper pelas coisas da Babilônia. E ele disse não. Ele disse não às tentações. E para a vida dele, se a gente começar a pensar nessa situação, para a vida dele também era a mesma, né? Vamos pensar a mesma situação. Ele fora levado escravo, tirado da sua terra, levado como escravo para uma outra terra. E a tentação, gente, é tão grande de você pegar e falar, não, poxa, eu vou desanimar. Como assim eu vou continuar crendo na palavra, sendo que a palavra ela não está acontecendo na minha vida?
E quantas vezes, irmãos, nós, quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente pensa, quantas vezes nós já não dissemos sim ao mundo? Quantas vezes a gente já não diz sim à Babilônia? Quantas vezes a gente não provou? Quantas vezes a gente não provou do banquete da Babilônia? Porque a gente acaba falando assim: oh meu Deus esqueceu de mim. Sabe aquela promessa que Ele me fez de ser nova criatura, de ser novo homem, que as coisas seriam diferentes? Sabe aquela promessa que eu tocaria, que eu faria coisas grandiosas, aquela promessa que eu seria mais que vencedor? Aquela promessa não se cumpriu na minha vida. Por que eu vou crer num Deus que não cumpre as suas promessas? E quantas vezes eu e você já não falamos isso? Quantas vezes a gente não deixou de lado os planos, de viver os planos de Deus para a nossa vida, para abandonar, porque as coisas não aconteceram como a gente esperou que acontecesse. De repente, para a vida de Daniel nesse momento, ele poderia também pensar assim: olha, nada aconteceu do jeito que eu esperava. A minha vida não era para ser isso. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou servo, eu sou escolhido, eu sou separado. E eu não posso viver do jeito que eu estou vivendo. Mas a sua fé era tão grande em Deus, que Ele não deixou se corromper por esse momento de tribulação, esse momento de tentação. E se a gente parar para pensar assim, a gente falando desses homens, né, e pessoas da Bíblia, homens e mulheres separados por Deus, e aí eu comecei a pesquisar sobre pessoas que foram tentadas ao erro, mas se posicionaram em favor do Senhor, em favor de si mesmo. Não deixaram com que as coisas de Babilônia entrassem para a sua vida. E aí, para não ficar apenas nesses homens e mulheres da Bíblia, houve um homem chamado Eric Liddell. Nos anos 20, ele foi para a Olimpíada, né? E a gente sabe que esses atletas olímpicos, essas pessoas, o sonho deles é disputar a Olimpíada. O sonho deles, né, é pelo menos ir disputar. Vencer é uma outra situação, né? Mas eles fazem de tudo para ir. Nós olhamos hoje, a mídia dá assim, as pessoas aparecem muito mais, né? Hoje a comunicação e as coisas, né, acontecem lá do outro lado do mundo e a gente está sabendo na hora. Mas lá nos anos 20 era bem mais complicado. E esse homem, então, ele vai para a Olimpíada pelo seu país. E ele corria os 100 metros. E estava tudo certo para ele disputar a corrida. Ele era o mais rápido do seu país. E de repente o sonho dele era assim. É óbvio que se ele foi lá para disputar, o sonho dele era ser campeão, trazer medalha de ouro para o seu país. Mas ele era um homem temente a Deus. Filho de um missionário que estava fazendo missões na China. E no dia e na semana que antecede a prova, eles acabam modificando a data da prova que ele iria correr, para o domingo. Irmãos, e para ele o domingo era o domingo do Senhor.
era um dia santo. O dia do Senhor era um dia santo, um dia para você deixar para o Senhor, um dia para você adorar o Senhor. Para ele, aquele dia era um dia santo. E ele disse: não, eu não vou correr se for um domingo. E aquilo causou um alvoroço grandioso, porque ele era o melhor, né? E aí, como assim? Ele disse: não, eu não vou correr porque é o dia do Senhor. E ele não correu. Ele acabou trocando a prova dele para um outro dia. Ele corria apenas os 100 metros. E ele optou por correr os 400 metros. Uma prova que ele não teria nenhuma chance de ser campeão. Porque ele não correria no domingo. Porque era o dia do Senhor. E no dia que ele foi correr os 400 metros, diz a história que ele corre olhando sempre para o alto, e ele é campeão. Ele é campeão e ele volta para a China para fazer missões. Ele se casa lá em 1934, ele é ordenado pastor e começa a fazer missões lá. E em meados dos anos 40, né, com a guerra, ele acaba morrendo num campo de concentração. E a hora que eu vi esse desfecho da história, eu falei: poxa, mas eu não vou contar essa história na igreja, pastor. Porque é a história de alguém que disse não às tentações, a tentação de mudar os seus conceitos e valores. Alguém que teve a coragem, a ousadia de falar não, de dizer não para o pecado, de dizer não para aquilo que ele acreditava que era santo, dizer não de fazer aquilo, que ele achava que era pecado, de corromper aquilo que ele achava que era santo, e que é santo o dia do Senhor. Eu pensei em não falar essa história, mas antes disso eu pensei: e se fosse nós? Você já parou para pensar qual seria a atitude? O sonho da tua vida, ali, na tua frente. E aí, por ser pecado, você pegar e falar: não vou fazer isso não. Irmãos, é difícil ter essa fé. É difícil você abrir mão de si mesmo. É difícil você abrir mão das suas próprias vontades, das suas paixões, para viver a vida de Cristo, para viver o plano de Cristo nas nossas vidas. E aí, eu pensei: poxa, como que eu vou contar essa história? Como que eu vou dar um desfecho de falar de alguém que fez o que fez, que tomou essa atitude tão grandiosa e acabou morrendo no campo de concentração, fazendo a vontade de Deus. E aí me veio a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 4. E essa palavra, um pouco antes, Jesus, ele é batizado. Jesus é batizado por João. E depois de ver o céu se abrir e Deus, proclamar ele como seu filho, ele é levado para o deserto. E diz a palavra que o diabo o tentou 40 dias e 40 noites. E depois desses 40 dias, ele teve fome. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, no capítulo 4. Aleluia.
Vamos ler todo esse capítulo, que eu vejo assim, um mover de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se és tu, filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo o levou a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo o poder e a glória, porque foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E ele então o trouxe a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele dará aos seus anjos ordens sobre ti, para te guardar, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo-lhe, disse: dito está, tu não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Irmãos, o versículo 4, ele diz assim: e Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando eu olho para essa palavra, quando eu olho para essa passagem, eu começo a pensar, sabe, às vezes o que nos falta para vencer as tentações é a gente aprender o que Deus tem falado para a nossa vida. O que nós precisamos para vencer as tentações que nos assolam, que nos derrubam, que nos desanimam, é saber onde está escrito e o que está escrito, e qual é a promessa de Deus para a nossa vida. Quando veio esse tema para mim, vencendo as tentações desse tempo, a tentação, eu creio que desde Eva até hoje, o diabo ele veio para roubar, matar, destruir, e essa é a intenção dele para a nossa vida. Então, como assim a tentação de hoje? Nós vivemos, irmãos, em um tempo que as tentações elas parecem ser diferentes que nesse tempo, porque, se não me engano, no mês de novembro, o pastor de Ponta Grossa veio ministrar aqui, né? E ele falou algo assim que me tocou assim, pastor Evandro. Ele falou que o inimigo hoje, ele não tem se manifestado como ele se manifestava antes. Ele não tem se manifestado e feito um barulho aqui na igreja. Ele tem se manifestado de forma silenciosa. Ele tem se manifestado de forma assim sutil. Ele tem sido tão sutil que a gente não tem visto.
eles têm nos tentado a não ouvir a palavra de Deus. Ele tem tentado a gente ficar em casa, a não vir para o culto, a não ouvir a palavra de Deus. Ele tem tentado tirar o nosso coração da presença de Deus. Ele tem tentado tirar a graça de Deus da nossa vida. Ele tem tentado colocar a gente para ficar de repente em casa, tentado a gente ficar assistindo um filme, a passear, a ficar em casa, a fazer tantas coisas, menos vir para a igreja. Ele tem tentado tirar a nossa vontade de ler a palavra de Deus. Ele tem tentado nos tirar da presença de Deus. Porque se nós lemos a palavra, e principalmente as tentações de Jesus, todas as tentações que o diabo atentou sobre a vida de Jesus, ele fez referência à palavra de Deus. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós somos tentados a não ler a Bíblia. Nós somos tentados a não conhecer quem é Deus. Nós somos tentados a desanimar quando as lutas vêm para a nossa vida. Nós somos tentados a parar de vir para a igreja quando o irmão olha torto para a gente. Nós somos tentados a parar de seguir a Cristo quando a palavra não é aquilo que a gente estava esperando que fosse, quando ela não massageia o nosso ego. Nós somos tentados a não gostar do irmão que está ao nosso lado porque ele não concorda, né, pastor, com as nossas atitudes. Nós somos tentados a parar com tudo por nada. Nós somos tentados a parar com tudo por nada, gente. Nós somos tentados todos os dias. Mas algo que Deus tem tocado no meu coração, que nós só vamos poder vencer essas tentações quando nós nos achegarmos mais a Deus, quando nós conhecermos mais a sua palavra, essa palavra que nos dá vida, essa palavra que nos dá um ânimo. E aí a gente volta para o livro de Tiago, que a gente leu um pouquinho antes dessa mensagem, e ele diz e Paulo diz assim, que ele fica alegre, pastor Celso, quando as tentações vêm para a sua vida, porque quando eu sou tentado, eu sou aprovado por Cristo. Ele reconhece que eu sou dele, porque eu não me entrego às minhas paixões, eu luto contra o meu eu luto contra a minha carne. E aí, quando eu luto contra a minha carne, eu chamo o céu para a terra. Eu consigo chamar o céu para a minha casa, para o meu lar, para a minha igreja. Eu consigo dizer não. Como todos esses homens e mulheres que a gente falou hoje, eu consigo dizer não para o pecado, eu consigo dizer não. Eu consigo falar, não, eu sou muito mais que isso, eu sou mais que vencedor. E se eu passar por essa aprovação, então é porque Deus me ama. Ele nunca vai dar um fardo maior que eu possa carregar. Ele nunca vai colocar aquilo que eu não posso fazer. Antes da gente terminar, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus no capítulo 10, no versículo 32. Mateus 10, 32. Aleluia. Mateus 10, 32. Sabe, irmãos, para a gente fechar essa palavra, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também a negarei
diante do meu Pai que estás no céu. Irmãos, nós conseguiremos vencer essas tentações que vêm sobre a nossa vida quando a gente parar de negar quem nós somos, quando a gente parar de negar quem você é. Você foi chamado por Cristo, você foi separado por Cristo. Não foi você que escolheu Jesus, Ele te escolheu. Quando nós pararmos de negarmos quem nós somos, quando a gente parar de negar que nós somos herdeiros de uma promessa, e que nenhuma tentação, ou tribulação, ou provação momentânea pode tirar a glória de Deus que há sobre a nossa vida. Então, queridos, eu gostaria que vocês se colocassem em pé. E se por acaso, se porventura, você está passando por esse momento, sabe, de negação, esse momento que você, sabe, irmãos, talvez um dos maiores problemas que nós temos enfrentados nesse tempo, é que nós estamos na igreja, nós estamos aqui, mas a gente só está vindo aqui, porque é um lugar agradável para estar, é um lugar que eu venho porque é bom estar no domingo aqui, mas irmãos, a vida com Deus ela é muito mais, ela pode ser muito mais que isso, sabe, às vezes nós estamos apenas aqui na igreja, mas nós não conseguimos confessar diante dos homens que Deus é o meu Deus. Eu não consigo me libertar desse medo. Eu não consigo me libertar desse medo de vir à frente e confessar: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu apenas estava aqui na igreja, eu apenas estava vindo, mas hoje eu quero entregar minha vida para Ti, Senhor. Ah, irmão, mas eu tenho vergonha porque já faz um bom tempo que eu estou aqui na igreja, sabe? Eu já sou membro dessa igreja, eu já caminho aqui há um bom tempo, ou eu sou de uma outra igreja, ou eu estou parado. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Sabe, irmãos, essa palavra que diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Sabe, queridos, haverá um momento que a gente vai ter um encontro com Ele, um encontro com Jesus, um encontro cara a cara com Ele. Vai ter um momento que a gente vai se encontrar com Ele, e nesse momento eu quero sim que Ele venham a mim benditos do meu Pai. Eu quero que você tenha noção disso. Eu não quero que apenas a gente venha cultuar a Deus aqui e ter esse momento tão bom de contato com Deus, mas eu não quero que apenas seja isso. Eu quero que você tenha um encontro realmente com Deus. Eu quero que você possa sentir ser abraçado por Deus nesse momento, sabe? Eu quero que você possa ter a coragem de confessar que o Senhor é o teu Deus, é o meu Deus, que nele eu posso todas as coisas, que nele, em suas mãos eu coloco a minha vida, eu coloco o meu lar, eu coloco a minha família, eu coloco todas as coisas diante dele. Eu confesso Ele como o único e suficiente Salvador na minha vida, e não há outro como Ele. É isso que eu te convido a fazer nessa noite. Eu te convido a aceitar a Cristo verdadeiramente. Eu te convido, irmãos, a viver um momento que você ainda não viveu com Deus. Eu te convido hoje, irmão, a aceitar a Cristo, aceitar que Ele é o dono da nossa vida, aceitar que todas as coisas são por causa dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Eu o amo mais que todas as coisas. E se for para que eu deixe as minhas paixões de lado,
Então que eu faça, irmão, que eu possa glorificar o nome do Senhor Jesus, não apenas com a minha voz, não apenas com os meus cânticos, não apenas com a minha ministração, mas que eu possa glorificar a Deus com a minha vida. Porque, irmãos, as nossas atitudes, sim, irmãos, são as nossas atitudes que falam muito mais alto, falam mais quem nós somos. As nossas atitudes, elas provam o caráter de Deus em nós. Amém? Senhor, toma, Senhor Jesus, nas suas mãos, Pai. Toma, Jesus, essa igreja diante de Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, cada vez mais, Pai, estar preparados, Senhor Jesus, para ficar alegre, Senhor Jesus, para que quando vir, Senhor Jesus, as dificuldades e provações, Pai, que a gente possa estar firme, Pai, firme num propósito, Senhor Jesus, de dizer não, Senhor Jesus, ao inimigo, Senhor Jesus, e dizer sim para Ti, Senhor Jesus, poder, Senhor Jesus, confessar a Ti, Senhor Jesus, em todos os lugares, Senhor Jesus, que a gente for, Senhor, que a gente possa dizer, sim, Jesus é o meu Pai, é o meu Senhor, e eu sou um cristão, eu sou seu filho, e mesmo passando por provações, eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, Senhor Jesus, porque Tu és o meu Deus. Aleluia. Leva onde eu posso ouvir Tua voz, leva onde eu posso ouvir Tua voz. Adore Ele nessa noite. Leva onde eu posso. Deixa Ele levar você aonde você pode ouvir a voz.